Bom, boa tarde. Vamos dar início agora ao painel 4. Mais uma vez, obrigada à presença de todos, todas e todes. Meu nome é Maria Carolina, eu sou integrante também do grupo de pesquisa START e hoje vou apresentar aqui para vocês os participantes do painel 4. Sobre o painel 4, é um painel que visa compreender as formas de invisibilização de gênero e da diversidade sexual no contexto da história da arte. Também procura avaliar como práticas artísticas incitam a abertura da disciplina para este debate. Vou convidar agora a nossa debatedora, que é a professora Laura Malossetti. Por favor, professora Laura, pode se juntar a nós. Vou apresentá-la. A professora Laura é doutora em História da Arte pela Universidade de Buenos Aires, é acadêmica de número da Academia Nacional de Belas Artes e pesquisadora principal do Conselho Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, CONICET, da Argentina. Também atua como professora de arte argentina e latino-americana do século XIX e é decana da Escola de Arte e Patrimônio da Universidade Nacional de San Martín. É autora de vários livros e numerosos artigos sobre arte argentina e latino-americana, entre eles, Los Primeros Modernos, Arte e Sociedade em Buenos Aires, a fines del siglo XIX, reeditado no ano de 2021, e Retratos Públicos, de 2022. Foi também curadora de exposições em museus nacionais e internacionais, dentre elas, algumas exposições na Argentina, México, Colômbia e Uruguai. Muito obrigada, professora Laura. Agora eu convido a professora Luana Saturnino. Luana Saturnino Tvardovskas é professora doutora do Departamento de História da Unicamp, atuando na área de História Cultural, em linha de pesquisa dedicada a temáticas de gênero, estudos feministas e cultura material e subjetividades, nas quais enfatiza as práticas culturais e artísticas nos séculos XX e XXI, em perspectiva pós-estruturalista. Integra também a área de História da Arte do mesmo instituto, e, dentre suas principais publicações, temos Dramatização dos Corpos, de 2015, sobre artistas contemporâneas brasileiras e argentinas, e Ascensão e Queda do Paraíso Tropical, de 2021, em conjunto com a Margarete Rago. Em sua pesquisa mais recente, ela discute a dimensão onírica, espaço do sonho, devaneio e imaginação, como fundamentais à produção de novas subjetividades éticas no mundo contemporâneo. Também coordena o grupo de pesquisa Arte, Gênero e Cultura, que conta com colaboradoras latino-americanas, como no livro Compartir el Mundo, la experiencia de las mujeres y el arte. Integra também o Centro Michel Foucault de Paris e a Rede Ibero-Americana Foucault, da Universidade Complutense de Madrid. Muito obrigada, professora. E, por fim, eu convido ao professor Leandro Collin. Leandro Collin é graduado em Comunicação Social pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre e doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, é professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia, sendo atualmente professor permanente no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. É criador e coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades e um dos criadores e editores da revista acadêmica Periódicos. Bom, é a primeira e única inteiramente dedicada aos estudos queer no Brasil, esta revista. Presidiu a Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, na gestão de 2011 a 2012, e é autor dos livros Que os Outros Sejam o Normal, Tensões entre Movimento LGBT e Ativismo Queer, e A Vontade de Expor, Arte, Gênero e Sexualidade. Também é organizador dos livros Arte da Resistência e Artivismos das Dissidências Sexuais e de Gênero. Muito obrigada, professor.
Bom, podemos dar início ao painel 4. Obrigada. Bueno, eu sou muito obrigada por convite a meus colegas e amigas Ana Magalhães e também Fernanda, Pita y las otras colegas. Y también quiero, bueno, voy a seguir en español porque mi portuñol es pésimo. También quiero agradecer y felicitar, creo que la curaduría colectiva de la exposición permanente que hemos visto es como una lección de lo que hay que hacer, de un trabajo colectivo, solidario, feminista, clasista, comprometido con todos los asuntos cruciales de la historia de la región, y además de ser muy bella, es muy conmovedora. Y esta palabra conmover me parece que es crucial, y un poco quiero hablar de esto, en estas breves palabras con las que voy a introducir las preguntas que elaboré para mis dos destacados colegas. Creo que hace más de 50 años, 53 años, Linda Nochlin lanzaba una pregunta crucial y que dio lugar a una revolución en la disciplina más conservadora de todas las humanidades y las ciencias sociales, que es Art History, ¿no? ¿Por qué no hubo grandes mujeres artistas? Y esa pregunta en verdad fue como un flechazo, un desafío a ese sólido andamiaje del que hemos estado hablando, de supuestos y premisas que han sostenido los relatos de la historia del arte occidental. Fue el puntapié inicial para unos estudios que no existían en forma de discurso histórico-artístico. Resistente nuestra disciplina del arte a ese tipo de discursos. Y desde entonces, en esos 50 años, las historiadoras feministas hemos mantenido una actitud de las más radicales al interior de la disciplina, que hoy es reconocida como una corriente crítica fundamental, sobre todo en la interacción del arte en los debates intelectuales de la escena contemporánea. Esta discusión básica, que era desnaturalizar lo femenino como categoría atemporal, con características inherentes como delicadeza, pintura de flores, escenarios domésticos, sensibilidad femenina, ternura, todo eso fue llevado por grandes teóricas como Griselda Pollock al lugar de la mujer como sujeto de la mirada, a devastar el canon, o sea, a discutir el canon como estructura de poder, ¿no? O sea, el canon desde donde se dicta la norma. Por eso ha sido tan trascendente la crítica feminista, porque su propuesta, y esto lo veíamos hoy de mañana, también fue a demoler el canon. Discutamos quién mira a quién, ¿no? Y desde dónde. Y un canon que además ha sido básicamente excluyente, ¿no? Desde las instituciones. La dinámica del canon es dejar gente afuera, o sea, excluir, ¿no? Excluir desde los museos, desde las universidades, pero también a través de los artistas y escritores que hacen sus elecciones y toman sus decisiones para integrarse al canon. Y ese poder de agencia es muy importante hoy a la hora de discutir
ideas y estas políticas, aun aquellos y aquellas pertenecientes a culturas y ámbitos no europeos, razas no blancas, sexo no masculino y clase no burguesa o pequeño burguesa, que luchan por construir pautas identitarias basadas en la diferencia y en la alteridad, no han hecho más que fortalecer el canon como estructura de oposición, en tanto este sigue siendo la regla o la norma a ser discutida desde otros lugares, ¿no? Es un poco lo que hablábamos hoy de mañana. Pero también la figura del artista como héroe de la modernidad es sexista. El concepto de genio es solo masculino. Hoy hablábamos, las mujeres geniales fueron locas y siguen siendo, ¿no? La terribilidad es de Miguel Ángel, la locura es de Camille Claudel o de Juana Romaní, que no tuvo la suerte de ser la mujer de Rodin, pero que murió en un manicomio y era Notre-Dame de la Peinture en París a fin de siglo y murió luego de 30 años loca. Las primeras intervenciones feministas de por qué no hubo grandes mujeres artistas fueron derivando a otras cuestiones. Y aquí quiero, en base a esto es que quiero organizar mis preguntas en la mesa. Porque ya está, ¿no? Así como se han incorporado, sobre todo piensen en el trabajo sobre Artemisia Gentileschi, que fue un poco el puntapié, ¿no? de la reconstrucción arqueológica de la incorporación de mujeres al relato, y luego también, ¿verdad?, todos los estudios de incorporación de otras sexualidades al relato de la historia del arte. Pollock muy pronto, luego de ese juego de palabras de Old Mistresses, ¿no?, que es la intraducción en el inglés de Old Masters y que quiere decir viejas putas, bueno, fue hacia el juego de palabras entre witness y witness, o sea, entre el ser testigo, voyeur del dolor humano y estar contigo, ¿no? Y ha dedicado desde hace muchos años, se olvidó de incorporar mujeres al canon y empezó a trabajar con el trauma y con el trauma del Holocausto, ¿verdad? Y ese fue el tema que desarrolló cuando visitó Buenos Aires en 2004 y el intercambio que hizo con los hijos de desaparecidos, un trabajo que incorpora el concepto de mirada matrixial frente al trauma para crear un mundo no falocéntrico, no guerrero, no torturador, no concentracionario. Y en este mismo sentido, nosotros podemos pensar el pensamiento de José Esteban Muñoz, ¿verdad? Cruising Utopia, recuperando el concepto de utopía de Marc Bloch y diciendo, bueno, ok, ya en los museos hay LGBT, ya tenemos incorporado el matrimonio gay como, y la estética gay es súper elegante y gusta mucho en muchos museos, pero hay algo más. Y es cómo podemos realizar una utopía sin varones enviados a la guerra, sin varones obligados a ser militares, sin ese falocentrismo terrible que nos está llevando al desastre. ¿Puede el arte constituir un instrumento en nuestras manos para cambiar el mundo? Y de esto se ocupan ellos dos, de todas estas cosas, estos dos colegas que están aquí y con quienes quiero conversar a partir de estas preguntas. Y una de ellas es, todas tienen que ver con el ámbito local, ¿no? O sea, mi primera pregunta es, ¿cuáles consideran que son las claves que permitieron la incorporación en la escena artística contemporánea y el debate público de asuntos que tradicionalmente han sido
traumas y sufrimientos secretos de niñas, niños, niñas, hombres disidentes, mujeres que han tenido que callar, que soportar castigos, encerramientos. Encuentran en el pasado violento de la historia reciente de las naciones latinoamericanas elementos que habiliten a considerar un devenir peculiar en la región de este. Yo sé que es una pregunta retórica porque hemos venido, ¿verdad?, con la esclavitud, pero me gustaría escucharles y esa es la primera. Bom, boa tarde. Está alto, né? Também gostaria de agradecer a oportunidade de escutar as reflexões da Laura, que eu disse a ela mais cedo, você devia falar, né, responder as perguntas, porque é claro que é uma referência para todos nós o seu trabalho. Então, agradeço ao MAC a oportunidade de estar aqui pensando com vocês e através das reflexões e da experiência da professora Laura e conhecer o Leandro também pessoalmente, tá bom? E quando a gente fala assim, o que permitiu a incorporação desse tema, né? Qual foi o movimento que sensibilizou a sociedade brasileira, por exemplo, às questões femininas, né? E eu fiquei pensando, quando a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma feminista histórica brasileira importante, né, escreveu nas últimas décadas que o Brasil vive também uma quarta onda feminista, que as jovens chegam feministas na faculdade, chegam feministas de pequenas, né? É um mundo que tem uma pressão pelos temas das mulheres e muito consciente da violência de gênero no Brasil. Então, assim, é uma questão que eu acredito que faz parte de uma luta histórica feminista, não só no Brasil, na América Latina também, mas de um trabalho comunitário, né, de que os movimentos sociais foram persistindo na luta política e quebrando esses paradigmas, primeiro dentro dos movimentos sociais, e depois, claro, abrindo a arena para questões de educação, ensino. E claro que nas artes, como você disse, isso demora um pouco mais a chegar. Quando as Guerrilla Girls chegaram em São Paulo, o mundo já tinha mudado, né? Todo mundo sabia que aquilo era um acerto de contas que a gente precisava fazer, mas que a garotada já pedia, né? O que foi a Tarsila do Amaral fazendo filas, com todas as críticas que a gente pode fazer a ela, mas assim, todo mundo queria ver uma grande artista brasileira, queria que ela fosse celebrada, né? Celebrou junto essa abertura dos lugares de valor da sociedade a uma mulher, ou a história das mulheres. E eu acho que o feminismo, ele também ampliou a reflexão de que o que vinha do mundo da nossa subjetividade era profundamente político, né? Tem o logo feminista, o pessoal é político. Mas isso não tem nada a ver com narcisismo, né, contemporâneo. As feministas, elas falavam que era do pessoal para o político. E aqui no Brasil, depois da ditadura, foi somente nos anos 90 que as militantes, as mulheres que lutaram contra a ditadura, foram denunciar, por exemplo, os abusos sexuais. Eu lembro, assim, na Unicamp, foi nos anos 90 que elas foram fazer evento e falar, olha, eu fui violentada e torturada e eu sofri violência sexual. Então, o que eu estou querendo apontar? Que o trauma ele tem uma pungência e um momento de enunciação que, às vezes, não é necessariamente o que a gente deseja, né? E, naquele momento, eu acho que aquilo começou a se ampliar, ainda que no Brasil não teve um grande debate público sobre violência sexual. Mas
eu responderia a sua pergunta dizendo que eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais a história dos movimentos feministas brasileiros, que são movimentos de esquerda, movimentos ligados às classes populares, onde desde muito cedo as mulheres negras estavam debatendo, envolvidas, né? E não é um movimento apartado, como nos Estados Unidos, da vida cotidiana e da luta contra a ditadura. Então, isso, a gente vê que na ditadura as mulheres estavam preocupadas com política e com o corpo, né? A seleção que vocês fizeram das obras aqui, da Letícia Parente, a Sarfati, todas elas mostram que a sexualidade estava ali e junto com a política, e que aquilo para elas era um lugar de reflexão sobre si e sobre o mundo que elas viviam. Mas não necessariamente a gente tinha vocabulário ou linguagem para falar, olha, aqui tem uma dimensão traumática, aqui tem uma dimensão política, aqui tem uma dimensão feminista. E quando eu comecei a estudar as artistas feministas, não tinha pesquisa no Brasil de arte feminista, exceto algumas curadoras ou curadores que tinham uma sensibilidade maior para as questões de gênero, né? Mas eu estudava feminismo nos movimentos sociais e com as teóricas, né? E eu me lembro que tem uma historiadora chamada Tânia Navarro Swain, não sei se vocês conhecem, e uma revista que chama Labris, que traduziu muitas coisas, Teresa de Lauretis, etc. E aí eu pegava uma obra assim da Márcia X e ia num congresso, eu era mocinha, eu tinha 18 anos. Eu falava assim, olha aqui, Tânia de cabelão branco, assim, você não acha que ela é feminista? Olha aqui. Eu estou falando, eu acho que ela é feminista. Ela falou assim, claro que ela é feminista, Luana. E aí eu falava, então, tá vendo? Eu acho que ela é feminista. E eu fui assim fazer a pesquisa. Eu ia falar com o Jorge Colli. Falar, Colli não é feminista? E eu tinha a minha insegurança de afirmar que uma obra era feminista, porque não tinha vocabulário. Imagina a minha inocência. Entendeu? Agora, passado tanto tempo, é bobo até, né? Até ridículo. Mas eu perguntava para, sei lá, para Rosângela Renault se ela era feminista, e ela falava, não, eu não quero me envolver com isso, não tem nada a ver com o assunto. Imagina, hoje ela está a mais feminista de todas, né? E ela e muitas outras, a Rosana Paulina igual. Por quê? Porque elas não queriam ser colonizadas por um olhar, elas não queriam perder a possibilidade de serem criativas ou de transbordar as dimensões de gênero, né? Então, acho que tudo isso vai impactando, assim, e chega hoje uma geração que você não precisa explicar muito bem o que a Rosana Paulina é feminista. Você não precisa nem falar. Você bota lá, todo mundo já sabe que ela é feminista. É um vocabulário que estourou no país, assim, e eu acho que não tem volta. A gente que está indo atrás de pensar como... Não precisamos mais comover essas gerações, é o que eu penso. A gente precisa saber analisar as obras e tal, mas o Brasil está estourado de violência, né? Que é o que a gente estava falando. Completa um pouquinho, você me ajuda. Ele está me olhando, ele completa mais. Boa tarde, gente. Bom, mas antes de eu emendar aí a sua reflexão, que também agradecer muito o convite da Ana, Sara também teve muito em contato comigo. Muito obrigado pelo convite e também pela generosidade da Laura em nos enviar as nossas provocações para a gente começar a pensar. E estou gostando muito desse formato. Temos também utilizado ele na Bahia em alguns eventos. E aqui acho que mais uma vez me comprova que é uma boa ideia, né? Ainda que a gente fique um pouco angustiado e tal. Mas primeiro também eu queria dizer que eu não sou um historiador da arte. Então eu sou meio outsider daqui, das formações mais gerais daqui. Eu estudo políticas para o respeito à diversidade sexual e de gênero há quase 25 anos no Brasil. E nos últimos 10 anos, emergiu aquilo que nós chamamos lá no nosso grupo de pesquisa uma cena artivista das dissidências sexuais e de gênero no Brasil.
E aí eu começo a pesquisar o campo da arte, por isso que eu acho que eu fui convidado, né, Ana? Que a gente teve lá uma aula online, né? Foi muito legal com o grupo de pesquisa. Então, são uma novíssima geração de artistas no Brasil, né, que problematizam, na nossa leitura, as normas de gênero e sexualidade, e de uma maneira interseccional. Gênero e sexualidade. Né? Gênero e sexualidade ficam indissociáveis, além de outros marcadores sociais das diferenças. E nós usamos a ideia de dissidências, viu, Igor? Hoje de manhã você estava falando, a mesa de vocês foi perfeita assim, para colocar pontos importantíssimos do debate que acho que vão aparecer aqui muito também. Né? Porque essa ideia de dissidências nós temos usado, porque não se trata, por exemplo, de uma outra chave de leitura bem problemática também, que seria da arte gay, ou da presença dos gays na arte e tal. Não. Essas artistas, muitas vezes, até rejeitam a identidade gay, né? Preferem outras identidades, como de bichas no Brasil, né? Ou de sapatonas. Elas ressignificam esses insultos bem na dinâmica do queer nos Estados Unidos, de ressignificar esses insultos. Né? Então, é uma arte menos comportada, é uma arte menos que não prevê, por exemplo, uma representação tida como respeitável perante a sociedade, no sentido e tal. Então, eu tenho escrito nos últimos anos um pouco como é que emergiu essa cena. Né? Tem alguns textos aí publicados, e ela emergiu por várias razões. Um deles é a força do movimento LGBTQIA+, no Brasil. Né? Que vai começar a se aproximar, que era muito apartado do movimento feminista no Brasil, e que nos últimos anos, felizmente, se aproxima mais. É um movimento LGBTQIA+, que discute gênero hoje. Quando eu comecei a estudar essas questões no Brasil há 20 e tantos anos atrás, os eventos de sexualidade, os eventos produzidos pelos estudos gays e lésbicos daqui, especialmente os estudos gays, não discutiam gênero, discutiam sexualidade, discutiam orientação sexual, mas não discutiam gênero. Então, nos últimos 20 anos no Brasil, aconteceu uma coisa incrível, né, que é a intersecção entre as dimensões de gênero e sexualidade. Né? Então, uma força do movimento social LGBTQIA+, e do movimento feminista, trabalhando de uma maneira mais aliada, né? Uma grande visibilidade das paradas, das marchas. Né? São Paulo é uma cidade que produz uma das maiores paradas do mundo, mas as paradas se multiplicaram para o interior do Brasil de uma maneira incrível. Né? E o surgimento de novas formas de identificação também. Né? Como todas as identidades trans, as transgeneridades, as travestilidades, outras formas de identificação, pessoas não binárias, bichas, sapatonas, enfim, todo um conjunto de outras formas de identificação, que é um grande etc., né? E essas pessoas são centrais nessa cena artística. Né? Eu preparei um slidezinho, fazendo a linha professorinha, né, para mostrar pelo menos algumas dessas artistas, né, e que eu quero mostrar aqui. Você pode depois mostrar para a gente, né, por favor. Então, uma grande ampliação também, além de uma grande ampliação do movimento feminista LGBTQIA+, né, e também uma força incrível do movimento negro, do feminismo negro no Brasil, e dentro de uma perspectiva mais recente de um feminismo decolonial no Brasil. E isso vai estar presente nas obras dessas pessoas, de alguma maneira. Às vezes de uma maneira muito explícita até. Né? Muitas dessas artistas que compõem essa cena também passaram pelas universidades. A gente falava hoje de manhã sobre o papel da universidade no surgimento de outros artistas, né, de outras pessoas. Com essa ampliação do acesso às universidades no Brasil, aqui estão alguns artistas que eu vou querer... Não vai dar tempo para apresentar esses artistas, mas é só para... Eu acho importante, né, de apresentar essas pessoas. Algumas delas são mais conhecidas, outras são bem desconhecidas, né, mais desconhecidas. Então, várias pessoas dessa cena, elas passaram pelas universidades e também foram influenciadas
por essas novas correntes teóricas, pelo um ressurgimento do feminismo negro no Brasil, novas traduções vindas também dos Estados Unidos. Hoje a gente tem, né, várias autoras negras americanas traduzidas, obras completas, e também um retorno às nossas feministas negras que estavam esquecidas. Falo de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e tal. E essas pessoas, elas vão entrando nessa, né, vão se abastecendo dessas reflexões. Um uso incrível das novas tecnologias. Essa cena usa as novas tecnologias, né? Se você não tem acesso a essas novas redes, e não falo nem só das mais conhecidas, você não conhece essa cena. Você não acessa, porque elas começam a ser conhecidas a partir daí, né? E eu também digo, para concluir essa primeira parte, que eu entendo essa cena artivista como uma resistência à onda conservadora que assolou o Brasil, especialmente, a gente já tem estudos sobre isso da nossa área, a partir de 2011. Então, assim, por isso que eu me interessei muito sobre essa cena artivista, que para mim ela é o braço artístico de maior resistência visível à onda conservadora no Brasil na última década. Enquanto que o movimento social organizado LGBT ficou muito fragilizado, né, por tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, e a arte esteve ali resistindo. Tanto é que um dos livros que nós organizamos lá no nosso grupo, as pesquisas são muito coletivas, chama-se Arte da Resistência, que é tentando dar um pouco um panorama, né, dessa arte. E essa arte ela é muito visível na música, claro, muitos artistas vocês conhecem na música, né, mas nas artes visuais também existe muita gente, e muito forte na performance. E alguma coisa também no teatro que a gente tem mapeado, né? Mas tem muitas pessoas aí incríveis produzindo coisas muito legais, né? Mas depois, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre algumas coisas dos slides. É só para vocês sabendo de mais ou menos de onde a gente fala. E se tem, aí Laura falou também, se tem um devir peculiar na região, né, que foi a provocação da Laura, eu não sei se tem um devir peculiar, mas um elemento que eu vejo com muita força é, além de não dissociar sexo, sexualidade e gênero, não dissocia das questões étnico-raciais, padrões corporais, etc., né? Então, e especialmente as questões raciais, né? Então, aí tem o exemplo da Anne Gonzala Lorde. Ela usa Lorde como uma influência da leitura da obra de Audre Lorde. Olha só como é que é interessante isso, né? Tem a Uira Sodoma, que pensa as questões indígenas, a sua transgeneridade, as questões ecológicas muito fortes, né? Tem a Fefa Lins, Fernando Lins, que é um homem trans do Recife, né? Indicado ao Prêmio Pipa. A Iura ganhou o Prêmio Pipa de 2022, né? Fefa já foi indicado também. Então, o próprio processo de transição de gênero como obra de arte, né? Então, e aí a gente pode pensar como que isso se conecta na arte feminista, né? Das normas de gênero para as mulheres dessas precedentes, né? Das precursoras dessas obras, e como que essas mulheres e esses homens trans também utilizam, né? Para esses traumas e esses problemas da transição transformados em obra de arte. Então, é muito rico também nesse sentido. Mas tudo isso tem a ver, sim, concordo plenamente, né, com uma força de um movimento social, né, que foi duramente atacado, mas que, apesar de tudo isso, resistiu e ainda resiste a essa onda que quer aniquilar, né, todas essas pessoas que querem nos aniquilar, mas não vão conseguir. Bueno, muito obrigado. Es un militante. Yo sí. O sea, mi segunda pregunta ha quedado bastante respondida. Yo preguntaba si podría ofrecer ejemplos de figuras contemporáneas que en la escena local estuvieran trabajando en ese sentir, pensar en la región. Y bueno, un poco ya está un poco respondida por ti, y luego también puedes tú comentar casos que has trabajado. Hay un libro precioso de Luana, su disertación doctoral sobre Rosana Paulino y algunas artistas argentinas y brasileñas. Luego tú nos vas a contar un poco.
Y bueno, aquí yo quisiera pasar a dos preguntas unidas, ¿no? Que son la tercera y la cuarta, porque habían mandado 5, pero vamos a hacerlo un poco más. Mi pregunta número 3 se refería a cuáles entienden que han sido las estrategias más eficaces en la deconstrucción del canon eurocéntrico y falocéntrico en las nuevas escenas artísticas de nuestras naciones, y la pregunta retórica de si alcanza con incorporar nombres olvidados. Pero la cuarta me parece que es más interesante y también es una pregunta en la que pensé escuchando la mesa anterior, ¿no? Históricamente ha habido una distinción bastante neta entre las artes llamadas mayores y menores, entre las llamadas bellas artes y las artesanías o artes tradicionales. Y estas últimas han sido encaradas recientemente por grupos y colectivos de artistas como una forma nueva de discutir el canon. ¿Cómo ven ustedes la irrupción o la fuerza de esas nuevas presencias en el campo de las artes en la región? Y si pueden ofrecer algunos ejemplos. Ahí, bueno. São várias questões, né, que você está trazendo, que eu acho que são desdobramentos importantes para o Brasil. Eu vou tomar o fio um pouco dessa questão de como que a gente desconstrói o cânone, né, pensando que uma parte, eu acho que tem a ver com essa desconstrução da própria noção de saber acadêmico, ou seja, contar um pouco a história da arte para nós mesmos, não é? E observar como a arte está permeada por relações de poder. E então essa parte, digamos assim, que tem a ver com unir um pouco mais o espaço da arte e da vida, do cotidiano e da arte, ou do ponto de vista que eu estou falando com o Michel Foucault, o que seria uma estética da existência, ou seja, em que medida a arte ela não é apenas um produto desses sujeitos, mas ela é uma elaboração crítica sobre a própria subjetividade. Eu acho que essas rupturas desses binarismos são muito importantes para nós desconstruirmos o cânone, né? E fazer perguntas que têm a ver com o teor testemunhal e a experiência plasmada nessas obras de arte. Então, eu estudei, assim, eu me dediquei bastante a estudar a Rosana Paulino, mas eu acredito que hoje ela fala disso também, né? Tem toda uma nova geração de artistas, mulheres negras, das quais, assim, talvez eu acho que o caso mais paradigmático que a gente ouve mais é o da Aline Mota, mas também tem outras artistas que trabalham com essa dimensão do trauma da escravidão e da colonização para os corpos das mulheres negras, e eu estou trabalhando isso a partir da noção feminista de que as subjetividades são corporificadas, né? As mulheres, elas estão falando de si e falando de uma experiência que tem a ver com o próprio corpo. E tem uma artista que é a Hariel, como é que é? Ravinier, não é? Eu estava lendo ela falando assim, olha, a nossa ancestralidade, o nosso corpo, ele está aqui no nosso mundo hoje, ele é presente, né? E então eu comecei a ouvir muito as artistas negras falando, nossa ancestralidade. O que significa essa ancestralidade? E lendo um pouco, estudando um pouco, eu percebo que a experiência da memória é uma experiência que precisa ser descolonizada. A experiência do corpo precisa ser descolonizada. Então,
existem referências, por exemplo, de ancestralidade que tem a ver com a diáspora, como vocês estavam falando, mas uma diáspora que elas estão plenamente conscientes de que elas estão fazendo uma reconstrução ficcional, autobiográfica e ficcional, né, e poética, de uma ausência que elas não vão alcançar. Nem os historiadores sabem, né? nem o DNA sabe, muitas vezes, qual é a história dessas famílias, dessas pessoas escravizadas. Então, isso é de uma riqueza filosófica enorme, porque os historiadores estão se debatendo com essas ausências e falando, bom, a gente também precisa imaginar ou ficcionalizar essas lacunas. E elas estão falando, e nós vamos ficcionalizar. Então, eu considero que esses conceitos, por exemplo, de uma experiência comunal que vem das mulheres negras e das mulheres indígenas, podem transformar também a arte, podem transformar também o cânone. Elas já discutiam, e não faz nem sentido, muitas vezes, a ideia de autoria como dos gênios da história da arte, né, como a gente conhece. A biografia está atravessada por outras narrativas e outras cosmologias, como, por exemplo, eu estou trabalhando a dimensão onírica do sonho, né? O Ailton Krenak fala que eles, para os Krenak, o sonho e o mundo real não tem uma hierarquia. Não sou eu que estou falando, é o Krenak, né? E o Krenak fala, e os brancos, quando sonham com o próprio umbigo, sonham com Édipo, né? Nós sonhamos com a origem do mundo. Aí eu falo, eu sempre quis sonhar com isso, eu não consigo. Não consigo sonhar com isso, né? Eu não tenho esses sonhos que o Krenak tem, entende? Eu não tenho esses sonhos, mas por que eu durmo e eu não sonho com isso? Porque a minha experiência de imaginação poética, ela está plasmada numa outra cosmogonia. Então, essas são coisas que eu acho que fazem muito sentido, porque a gente pode até colocar um artista desse num museu, né, ou uma artista num museu, mas o que a gente precisa mudar é a sensibilidade cultural, que é o que você está falando. Eu acho que essa é uma maneira fantástica. As feministas falam, da experiência, é da testemunha, é a capacidade de relatar a memória de um povo. São coisas que Walter Benjamin falava, a gente já não sabe contar histórias, não sabe narrar. Então, aquilo fica desconectado para as pessoas, não tem dimensão afetiva. Então, eu acho que as feministas contribuem muito com isso, as negras e as feministas brancas, etc. E, só para terminar, eu separei um trechinho da Lélia Gonzalez falando disso, que ela fala, eu preciso ressaltar a capacidade da emoção, né? A vivência corporal, física, afetiva, emocional. Aí tem um trechinho que ela fala assim, para nós é importante ressaltar que a emoção, a subjetividade e outras atribuições dadas ao nosso discurso não implicam uma renúncia à razão. Né? Não é cindido, não é binário o pensamento das mulheres, mas, ao contrário, são um modo de torná-la mais concreta, mais humana e menos abstrata ou metafísica. Está criticando de Hegel para cima, né? Aí ela fala, trata-se, no nosso caso, de uma outra razão. Né? Então, assim, como criar uma outra maneira de simbolizar, né? Simbolizar o mundo. A Margaret Hago cita a Eleni Varikas, que fala que todo mundo conhece a palavra misoginia, mas ninguém conhece a palavra filoginia, né? Que é ser amigo das mulheres. Quer dizer, tem um mundo que é importante para as mulheres e que é ridicularizado assim, né, no contexto cotidiano. Acho que é isso. Sí, muito obrigada. Eu queria comentar, comparar un poco el escenario que ustedes están evocando, que es de una transformación vertiginosa y radical. Tu memoria de que aquello de lo que no se podía hablar hoy se necesita. Comentando que en el caso argentino, las disidencias y el feminismo nacieron juntos. O sea, hubo una irrupción al final de la dictadura solidaria entre esas dos, y hubo una generación de artistas
que recurrieron, y fíjate, recurrieron al humor, al despliegue de provocación de las disidencias y también al despliegue de, por ejemplo, pienso en Liliana Maresca, ¿no? O sea, la visibilización del trauma en términos físicos, ¿no? Y tuvo mucho que ver con el ámbito universitario, el Centro Cultural de la Universidad de Buenos Aires, el Centro Cultural Rojas, al que el sistema no prestaba atención, ¿no? O sea, sí, era un lugarcito así, un sótano donde se juntan unos raros. Y de eso pasó muy poco tiempo. O sea, es como una transformación muy veloz y creo que en buena medida apoyada mutuamente, ¿no? Bueno, sobre as provocações, né? Pensei nessas estratégias mais eficazes para desconstruir esse cânone eurocêntrico, falocêntrico. As transfeministas vão dizer cis heteronormativo hoje em dia, né? Então, a gente vê em outros países os museus, por exemplo, já que a gente está no museu e muito dialogando sobre as exposições e tal. Eu escrevi um livro chamado A Arte de Expor, A Vontade de Expor, que é sobre como que as dissidências sexuais e de gênero passaram a ser motivo de grandes exposições nos museus da Espanha, né? Nós não temos essa mesma dimensão no Brasil hoje ainda, né? Ainda que temos experiências aí, aqui em São Paulo mesmo, de exposições em que muitas dessas expoentes dessas artes das dissidências estiveram presentes, meio que subrepresentadas, sim, mas já mais presentes, né? Uma das alternativas, já que os museus parecem mais brasileiros, parecem mais reticentes a fazer grandes exposições sobre essas produções, eu tenho visto, por exemplo, a criação de museus específicos. Né? Aqui na cidade de São Paulo mesmo tem o Museu da Diversidade Sexual, que agora está fechado, né? Está em obras. Mas, então, já que os outros museus não abrem a porta, vamos criar o nosso museu, né? Então, com a produção. E tem duas experiências que eu acho muito interessantes, que são museus virtuais. Uma delas criado, inclusive, por um artista, um homem trans do nosso grupo de pesquisa, que é o Ian Habib. Ele criou o Muta. Você pode mostrar, né? O Muta. Tem aí o Muta. Então, é incrível, gente. Quem não conhece, entre nesse site. Tem obras já mais ou menos de 300 pessoas trans. Porque a gente diz assim, cadê, né, os artistas trans? A gente não sabe se tem artista trans. Vai lá no Muta ver. E obras incríveis, sensacionais, né? Então, o Muta é um museu criado em 2021. Ou seja, é por isso que eu falei, novíssimas experiências, né? Então, vale a pena. Tem um outro museu, que também é virtual, criado por um pessoal de Minas, que é o Bajubá. Não é Pajubá. Às vezes a gente fala Bajubá, a gente vê Pajubá, né? Mas o Pajubá, o Bajubá é um dialeto, né, muito criado pelas trans lá da década de 70, muito em diálogo com as línguas iorubás, né? E aí ficou tido como um dialeto assim da comunidade mais trans, hoje LGBT e tal. Então, Bajubá é um outro museu virtual, né? Então, também tem, e é um arquivo incrível que eles também têm da história LGBT no Brasil, né? Então, se não consegue entrar nos museus, né, pela porta da frente, digamos assim, vamos criar os nossos, né? Isso tem sido essa experiência, ainda que seja no âmbito dessas duas experiências no âmbito online, mas você tem uma visibilidade ali mínima. A outra provocação que a Laura fez sobre a distinção entre arte maior e menor, né, belas artes e artesanato, eu queria inverter ela para a dissidência sexual, né? E que aí entra numa outra ferida, que é um outro tema, uma outra treta grande, como diz entre nós, né? Uma grande treta, que é uma certa distinção entre a arte erótica e a arte pornográfica, né? Quais seriam os limites entre uma e outra coisa, então, ou o que seria desejável, né? A arte erótica, que trabalha mais com a questão mais sublime, né? Com uma coisa mais sugerida e tal, e aí, só que algumas pessoas artistas
tanto do Brasil quanto fora do Brasil, dessa cena que eu estou interessado, o sexo está explícito, né? E são, às vezes, práticas sexuais, claro que não é feijão com arroz, né? Não é uma coisinha entrando num buraquinho, mas pode entrar várias coisinhas em vários buraquinhos, ou não ter, inclusive, essa perspectiva de que alguma coisa precisa entrar em alguma coisa, né? Então, assim, aí tem todo um debate, né? Do ponto de vista de certo movimento social, diz que essa arte não colabora para a nossa causa, né? Do ponto de vista da história da arte, ou de determinados curadores, não, isso não é arte, isso é pornografia, isso não é, né, e tal. Aí eu trouxe também alguns exemplos, assim. Um desses trabalhos, inclusive, eu orientei, que é o do Cris, ajudei a co-orientar lá, inclusive no programa de artes visuais lá da URGS. Não sou vinculado ao programa, mas eu co-orientei esse trabalho do Chris Derrat. Então, ele faz uma reflexão sobre essa discussão, né? Assim, enquanto que esse sistema de arte, que ele usa o cis de cisgênero, né? Como sistema de arte, né? Trabalhou para, de certa forma, dar uma certa valorizada na arte ainda, quando ela é erótica, né? Mas quando ela é explícita, vai para uma outra categoria, vai para uma outra coisa, então isso não é arte, né? Então, assim, tem várias pessoas, artistas que eu gosto também. Pedra Costa também, que hoje vive em Berlim, trabalha com performance, mas não só, né, que também trabalha, daí começa a trazer o cu como obra de arte, né? El culo como obra de arte, compreendes? Porque, assim, eu fui apresentado aqui como um dos criadores do NUCUS. Você não usou a sigla. Isso é sintomático. É NUCUS. A gente pensa pelo cu, a gente não pensa pelo cérebro, né? A gente elabora. Nosso site é politicasdocus.com, né? Por que isso? Parece uma coisa assim engraçada, e é engraçada porque nós não queremos só chorar, nós também queremos festejar. Isso é próprio das nossas constituição das nossas identidades. Mas quando nós começamos a estudar o queer no Brasil, aí como é que eu traduzo o queer para o Brasil? Vira uma coisa cult, vira uma coisa, né, asséptica, né? Então, quando nós lá, há 15 anos atrás, criamos o CUS, que era Grupo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade, agora é Núcleo, a gente, as bichas que estavam ali reunidas, qual é o grande insulto que você ouviu e que constituiu a sua subjetividade no Brasil? É o vai tomar no cu, né? O que é o vai tomar no cu na constituição subjetiva de uma bicha como eu, que tem o cu como um órgão de suma importância, como um órgão sexual e não como um órgão excretor, como diz a medicina? O que isso subjetivamente é? Né? Então, essa reflexão sobre o cu, que nós, particularmente, acho que o nosso grupo ajudou a colaborar, pode passar outras. Daí o Bruno, né? Ele criou a origem da arte e gravou a origem da arte. Não é a origem do mundo, né, do Colbert, mas é a origem do mundo do ponto de vista de uma bicha brasileira, né? Então, a origem da arte tem pensado, né, fazendo a sua arte a partir do cu. Pedra Costa começou a fazer isso muito no Brasil. Pedra Costa foi fundadora do nosso grupo de pesquisa e hoje que mora em Berlim, né? Então, mas também tem vários outros artistas. Pode passar. Né? O Klepper Reis fez uma exposição que foi fechada, inclusive, temporariamente, um dia quase ficou fechado em Salvador, porque os conservadores fundamentalistas entraram com uma ação para fechar a exposição dele lá no Instituto Goethe, em Salvador, né? Que a exposição Cu é lindo. Né? Então, o cu é uma coisa que desestabiliza muito, né? E tal. Né? Então, e aí, por último, uma outra obra de um artista que eu gosto muito, da Abel Azcona, que é espanhol, que ele gravou Make America Great Again no cu, né? Que é o slogan desde do Trump, mas também do antecessor do Trump. Então, é colocar... E aí, esse é obra de arte, né? Que isso pode estar no museu. Enfim, tem todo esse debate. Então, eu acho que esse debate envolve essa distinção, o que é um erótico, o que é um explícito, né, para o que é o pornográfico, aquilo e tal. Né? E aí, se você trabalha com essa distinção muito rígida, toda a arte oriunda de uma certa perspectiva pós-pornografia, pós-porn, onde é que você vai ter? Né?
Então, isso vai entrando nos museus já, de alguns lugares, de maneira muito intensa, mas aqui no Brasil ainda acho que a gente tem um longo caminho aí para trilhar nesse campo. Falei demais. Não, obrigada. Eu vou fazer um comentário rápido, porque eu não havia comentado necessariamente sobre essa questão do artesanato e das artes maiores e menores, né? Mas algo que eu acho que é interessante também, que o feminismo e as artistas, chamando-se de feministas ou não, não necessariamente esse que é o assunto, elas impactaram, é que elas trouxeram o aspecto, por exemplo, da domesticidade, da materialidade da vida cotidiana, e ajudaram a que isso se tornasse um tema, um material, né, uma base para a produção artística, né? Eu me lembro que a Cláudia Contreras, por exemplo, que trabalhava com moldes de costura, né? Moldes. Hoje em dia ninguém costura em casa, mas essas coisas que ela tinha em casa de moldes de costura, que ela sobrepunha com os mapas, né, feridos, abertos da própria Argentina. Então, ela politizava esse material doméstico, tal. Então, eu acho que esse também foi um caminho que foi abrindo as nossas cabeças, assim. E claro que não tem a ver necessariamente só com artistas mulheres, né? O próprio Leonilson, eu acho que é uma pessoa também que no Brasil tem uma importância grande com a questão do bordado como uma experiência de inscrição dele no mundo, né? E então eu acho que esses são lugares também que nos apoiaram assim a ampliar o nosso olhar para esses temas. Mas a Ana Miguel, que é uma artista carioca, que faz coisinhas assim escultóricas pequenas, ela falava, a gente ia na escola de arte e apresentava um objeto assim minúsculo, né, na dimensão do corpo. Isso eu achava muito interessante ela falar. É a minha dimensão que está me dando a dimensão do material e do objeto. E às vezes os professores falavam, mas isso está muito pequeno. Né? Então, essa coisa fálica, a cidade é fálica, o museu é fálico, tudo é branco, tudo é duro, tudo é áspero, né? Não tem a dramatização, não tem o corpo, não tem a experiência das mulheres com o corpo necessariamente, e com uma vida que, às vezes, ela envolve a manutenção, o cuidado ou o serviço aos outros, e as artistas estão incorporando isso na crítica, né? Tanto a Rosana Paulino também, mas a Ana Miguel é uma que me veio aqui nesse momento como o Leonilson, uma pessoa interessante para pensar essas questões da manualidade, ou do que é a grande arte ou que não, né? Muito obrigada. Justamente aí apuntava mi pregunta. En el sentido, yo cuando elaboré esa pregunta pensaba en artistas que conozco, porque voy a poner un ejemplo que es Gabriel Baggio, ¿no? Gabriel Baggio teje, ¿no? Teje enormes bufandas y aprendió a tejer de su abuela. Cuando cerraron las fábricas textiles, él abrazaba la fábrica textil con su bufanda roja, recuperando un arte tradicional de su abuela. Y Gabriel Baggio organiza escenas como esta, en donde teje e invita al público a tejer con él y le enseña. O sea, esas prácticas de la intimidad, y trabaja la disidencia desde ese lugar, ¿no? Enseña a cocinar, enseña esos oficios del cuidado que nadie miraba y a nadie le importaban. O sea, y es un artista gay, queer, pero pone en escena eso. O sea, y hay otros artistas varones que yo podría mencionar. Y también hay artistas mujeres que apelan al humor y a la provocación humorística y que no siempre les va tan bien, ¿no? También, así como cerraron la exposición esta del culo,
Bueno, una de las artistas que tú estudias, que es Nicola Costantino, ella hizo una performance en la que trabajó con fuego, o sea, se hizo una liposucción y luego hizo jabón con su grasa. Y esto generó en la comunidad judía un enojo enorme, porque consideraron que era una burla a la colectividad judía, que entre sus más preciadas tristezas y patrimonio era que hacían jabón con la grasa de los prisioneros de los campos. Y ella se metió con eso, nada menos. Y se metió con eso y se aguantó un debate tremendo, donde ella cruzaba género, la cuestión de la belleza. La obra de Nicola Costantino, bueno, tú la has estudiado bien, es muy densa de estas cosas, ¿no? De mezclar un poco, mezclar todo para hacer una bomba, ¿no? Sí, mezclar todo para hacer una bomba. Bueno, y ahora viene la última pregunta, que es la que a mí más me importa. A mí lo que más me importa es el arte fuera de los circuitos del arte, fuera de los museos, fuera de las universidades. El arte puede cambiar la sensibilidad de las personas comunes, las que no van a los museos, los no ricos, los no cultos, las no cultas. ¿Cómo se vinculan nuestras artes? ¿Han dejado de ser bellas artes o seguimos siendo un poquito refinados de más, ¿no? Y acá, por ejemplo, a las disidencias les pregunto, otra vez, desde el Uruguay y la Argentina, un modelo para nosotros de despliegue de las plumas más resplandecientes del gay queer son los desfiles de carnaval de Brasil, que están ahí siempre, son un lugar de transgresión. Se dirá, bueno, es una vez al año, es verdad, es una vez al año, pero bueno, ¿cómo trabajamos con esos datos, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a las personas que piensan distinto, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que las artes contemporáneas trasciendan sus fronteras tradicionales y a menudo elitistas para dialogar con nuevas y más amplias audiencias más allá de las fronteras de museos y galerías de arte? Pregunta dificilísima. ¿Pueden identificar algunos de sus gestos y acciones como elementos transformadores de comportamientos sociales tradicionales de género y clase? Eu te agradeço a pergunta. Eu estava conversando com você, né, Leandro, mais cedo. E algo que foi uma experiência que eu tive interessante quando eu estava fazendo pesquisa, assim, que eu estava envolvida com os movimentos feministas de São Paulo, por exemplo, a União de Mulheres, né, onde, por exemplo, coordenam duas militantes históricas, né, a Crimeia foi presa no Araguaia, a Melinha foi, né, presa, torturada, tal. E sempre me surpreendia a dimensão da festa. Elas, por mais críticas que sejam, elas têm uma visão comunal. E às vezes a gente circula da universidade para o movimento social e do movimento social para a universidade, meio que sem necessariamente uma ruptura completa. E eu percebia que, falando das artistas italianas, ou, sei lá, Lavínia Fontana, você podia imaginar que uma mulher que trabalha em São Paulo, num trabalho fora do universo das artes, não vá sentir o valor ou a beleza, ou não vá ser uma espectadora atenta a essas obras. E eu sempre fui muito bem recebida em muitos ambientes fora do circuito das artes.
Então, isso me faz pensar, primeiro, que o feminismo ele tem a característica de ser um movimento que está ligado à vida das pessoas, né? Que vai dizer às mulheres, olha, a sua vida é importante, você pode se reconstruir, você pode ser diferente, você não precisa ser essa mulher que te mandaram ser. E esse movimento ele sabe provocar, né? No cotidiano e na militância. Então, eu acho que faz parte dos movimentos feministas a rua. A presença pública, a presença na rua, a presença nas paredes da cidade, né? Essa militância que às vezes ela é um pouco anônima, mas os grafiteiras, né? Eu gosto da Evelyn Queiroz, que acho que nem sei se está fazendo ainda grafite, mas fazia aqui em São Paulo, e que vão fazer um pouco de um movimento onde ocupar a cidade, né, com essas reflexões é muito importante, assim como ocupar o museu, né, ou ocupar a galeria. Agora, a exclusão da galeria e do museu é também uma questão financeira, né? Eu acho que a questão também ela passa um pouco por onde a gente acha que podem surgir novas poéticas, os investimentos das escolas de arte e tal. Então, eu penso que existem processos artísticos feministas que vão às ruas. Aqui eu estava lembrando da própria Mônica Mayer, que é uma artista feminista, né, mexicana, que é paradigmática, que recolhia lá nos tenedeiros dela as histórias das mulheres, e a vida das mulheres era a poética dela, né? E é a poética dela. Então, assim, essa divisão entre o criador genial que cria algo e a reflexão poética junto com com circular pela cidade. Eu acho que assim existem não só nas artes visuais, mas no teatro, na performance, grupos que estão mostrando que circular pela cidade, que formar redes, que constituir um mundo menos adultocêntrico também, né? Então, a importância das crianças, eu acho que da pedagogia, porque a Rosana Paulino, por exemplo, ela sempre foi muito preocupada com a educação. E ela sabe que ela sempre divulgou as obras de arte para estar nas capas dos livros, para serem colocadas nos livros didáticos no Brasil, porque ela sabe que ela se contrapõe a Debré, que é a principal imagem da escravidão, pedagogicamente falando, no Brasil, né? E então eu penso que esse caminho, assim, também com arte e uma aproximação com a história do Brasil é muito importante. Estou falando no caso do Brasil porque é muito impressionante como existe as artistas são historiadoras, elas meio que vão nos arquivos, elas querem contar a história e às vezes elas são mais radicais que os historiadores, entende? Assim, nas maneiras de interpretar. Então isso é muito interessante. Com Courbet. Sim. Veja, claro que essa pergunta é importante e muito ampla, né? Mas eu acho que, pensando um pouco mais, essa cena sobre a qual eu tenho pensado, se a gente observar, inclusive essas imagens, muitas que estão aí, são performances, por exemplo, feitas na rua, né? É uma obra feita no espaço público, né? Então já é uma coisa assim de que o espaço onde é que a minha arte tem que estar, claro que tem que ser ocupado, as galerias e os museus têm que ser ocupados também, tem que ser disputado esse espaço, mas eu vejo muito fortemente para essa cena a rua, o espaço público como o lugar onde é que a minha arte tem que estar, apesar de vivermos uma sociedade absolutamente LGBTfóbica, essas pessoas trans fazendo as suas performances na rua, correndo o risco de serem assassinadas. Nós somos, infelizmente, o país ainda que mais mata pessoas trans no mundo, segundo a ANTRA, mas é na rua, né? A outra questão é de que, se a gente quer conhecer um pouco a história desses artistas e de como é que eles, aos poucos, vão se identificando como pessoas artistas, ou, inclusive, como vão se identificando com outras
identidades, como vão se transformando na vida, a dimensão dos lugares de sociabilidade LGBT é fundamental. A arte, ela está ali. Eu sei que hoje em dia, né, por N razões, os chamados guetos, né, estão quase morrendo, diminuindo muito, em função de uma série de razões, mas ainda é um espaço onde é um espaço, às vezes, de empregabilidade dessas pessoas artistas, né, da cena, mas também um espaço de encontro, de troca de ideias, de se reconhecer enquanto uma pessoa artista. E aí não falo só das apresentações de pessoas drags, transformistas, não falo, mas a fauna artística se encontra ali, se estabelece parcerias, né? E não só nos bares, mas também nas grandes festas, os lugares ocupados, né? Em Salvador a gente tem, por exemplo, várias casas por algum período ocupadas para a produção dessa arte. Então, eu não sei, na verdade, assim, se boa parte dessas artistas, eu suspeito que elas nem querem entrar no museu. Não faz sentido para muitas delas, né? Porque enxergam esse museu como um elitista, como uma coisa, né, muito classista, branca, homofóbica, etc. e tal, né? Então, e também acho que também tem uma outra dimensão de que é a experiência anterior dessas pessoas no museu, né? Então é um museu todo muito organizadinho, tudo muito silencioso, né? Tudo muito assim, né? Que não interessa. Então, assim, eu acho que essa discussão que teve no primeiro dia aqui, na primeira mesa, né, sobre outros museus que vão ter outros formatos com os recursos digitais, etc., etc., são capazes também de atrair essas novíssimas gerações para repensar o museu. Tem uma experiência que eu acho que é genial. Eu sei que tem muitos problemas desses museus também, dessas exposições coletivas que circulam pelo mundo aí. Eu sei desse debate. Mas tem uma experiência de museu interativo em Salvador que tem funcionado muito, que é o Museu a Cidade da Música. Não sei se vocês, quando forem a Salvador, fica ali do lado do Mercado Modelo. É incrível assim, a forma como esse museu foi pensado e para contar a história da música em Salvador, nos vários bairros de Salvador. Então, assim, e a galera, a gente diz, as pessoas jovens não querem ir para o museu, fazem filas intermináveis nesse museu, todo o tempo. Né? Então, e é um museu genial, realmente. Assim, eu já fui várias vezes e quero ir ainda várias vezes, porque não dá. Então, mas é um museu que vai dialogar com o celular que a pessoa leva, a pessoa vira cantora, ela pode gravar um clipe, enfim, é uma infinidade de coisas, né? E é essa geração novíssima amando e aprendendo a história da música em Salvador, né? Então tem experiências, acho que são muito exitosas assim de pensar também um outro museu, porque acho que muitas dessas pessoas, artistas, talvez não essas que eu tenha mostrado aqui, mas outras, porque essa cena é imensa, de norte a sul do Brasil. A gente tentou já fazer estratégia de mapeamento, a gente não termina nunca. É impressionante a quantidade de pessoas LGBTQIA+, fazendo arte nesse Brasil nos últimos anos, em várias linguagens, de várias formas. É um universo inesgotável, né? Mas eu acho que o museu também, se quiser ter mais pessoas dessas, ela também tem que dialogar com essas outras, e tem feito isso, né? Claro, os museus têm feito isso, mas acho que também tem bastante o que a ser desenvolvido aí nesse campo. Mas acho que é nas ruas mesmo, concordo plenamente com você, né? Por isso que a gente usa também a ideia do artivismo, né? Eu sei que é um neologismo muito problemático e tal, mas essas obras, não usamos ela como um carimbo para carimbar esses artistas, mas é que na obra é indissociável a dimensão artística e ativista delas. Então, não é um carimbo identitário, tanto em obras quanto em artistas, mas assim do que a obra apresenta para a gente, né? Pelo menos é assim que a gente tem pensado lá no nosso grupo. Mas também queria ouvir muito a plateia, né? Vamos dizer que a plateia também tem a dizer. Bueno, muito obrigado. Me ha parecido muy buena las presentaciones y creo que es momento de invitar a todas, todos
a hacer sus preguntas y comentarios. Estão todos cansados? Bom, pessoal, nós vamos abrir para 2 perguntas, tá bom? Eu queria trazer uma coisa que falamos hoje amanhã na Combi para cá, que tem a ver com esse movimento de backlash que falamos hoje, não? Das movimentos conservadores frente às conquistas de direitos. E como muitas vezes, esto está sucediendo últimamente en Argentina, como muchos de estos procesos de censura o de intentos de censura, que a veces son exitosos y a veces no, tienen que ver con este nivel de lo simbólico, con manifestaciones artísticas o activistas, lo que demuestra la importancia que tienen estas manifestaciones, y también con el nivel del lenguaje, que en el caso argentino, frente a un grupo joven, digamos, que comienza a usar de forma mayoritaria el lenguaje inclusivo, hay una reacción muy violenta, yo diría desmesuradamente violenta, pero bueno, por algo sucede esto, ¿no? Me gustaría saber qué piensan y si estos movimientos también se están dando aquí en Brasil. Obviamente que frente al gobierno que acaba de terminar, el momento quizás no es exactamente parangonable a lo que sucede en Argentina. Por ahí es un momento de renacimiento de un montón de estas prácticas o no lo sé. Me gustaría qué piensan al respecto. Gracias, obrigada. Oi, tudo bem? Luana, eu queria saber, né, falar com você principalmente essa questão da arte feminista, se você, a sua opinião sobre a maternidade, né? Desculpa. Está me ouvindo agora? Agora sim. Então, eu queria saber a questão da maternidade. Isso. Não, maternidade, maternar na arte feminista. Porque isso acaba sendo uma questão quando a gente tem, né, o feminismo, de certa forma, na verdade, até me incomoda, porque eu prefiro falar os feminismos, né, hoje em dia, que eu acho que é como uma categoria mais aberta, a gente tem uma reatividade muito forte em relação à maternidade, né, porque a maternidade fica muito nesse lugar patriarcal, né, esse controle, o domínio da mulher, então há um afastamento das mulheres, mesmo do próprio movimento feminista, de se descolar dessa figura mãe. Só que a gente, né, a figura da mãe hoje, aqui pensando para além da mulher, mas pensando pessoas que gestam mesmo, né, a gente tem uma tradição já dos Estados Unidos e até aqui na América Latina de mulheres, de pessoas estudando essa categoria mãe como uma identidade, um marcador social, porque tem questões subjetivas, tem questões que envolvem o corpo, só que aparentemente ainda é um nicho dentro do próprio feminismo, da própria arte feminista, porque o que eu vejo, por exemplo, são questões maternas na arte que aparecem muito mais fora do circuito. A própria Mônica Mayer, por exemplo, ela tinha lá o coletivo, né, mas que até tocou em questões de maternidade, mas assim, isso não foi nem um pouco foco. E é muito difícil a gente ver artistas maternas, né, artistas mães, ou nesse lugar do cuidado, e o próprio cuidado é uma categoria que tem que ser também, né, olhada com muita atenção, né, tem se falado muito da economia do cuidado, mas, enfim. E aí eu queria saber de você, assim, se você, né, na sua experiência, nos seus estudos, se você esbarrou com essas condições, com essas questões da maternidade, que eu vejo, assim, aqui no Brasil a gente ainda não tem exatamente uma tradição. Quando a gente tem nos Estados Unidos, Adrienne Rich, a gente tem Andrea O'Reilly já com toda uma tradição de estudos maternos, falando em feminismo
como é que é? Feminismo matricêntrico, né, como uma categoria só para essa figura da mãe. Enfim, a gente tem essa questão, acho, muito invisibilizada ainda na arte, né, e pensando aqui arte contemporânea. Como é seu nome? Como é seu nome? Fernanda. Pois não, tem mais uma pergunta? Desculpe. Quer fazer agora? Faça. Então, primeiro eu queria agradecer essa aula aqui que a gente teve com a fala de vocês três, assim, cheia de urgências, e acho que, de fato, essas duas mesas se conectam muito profundamente, né? A de hoje de manhã e a que a gente ouve agora de vocês. Eu queria, na verdade, provocar o Leandro para uma coisa que ele passou ali rapidamente e que eu acho que é super importante para a gente pensar essas presenças no campo da história da arte, da mesma maneira que a Laura e a Luana também trouxeram um pouco disso, que eu acho que reúne 2 pontos. O primeiro é como, me parece, pelo, né, o que eu vi na pesquisa de estudantes e etc., do quanto essa produção artística, ou parte dessa produção artística, vai prescindir completamente daquilo que nós entendemos como sistemas e formas de consagração institucional do campo da arte. Me parece, eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso, me parece que é um outro circuito. E aí toca, eu acho, um pouco para pensarmos juntos, queria ouvir vocês falarem um pouco disso, sobre a questão das instituições, né? Dos museus. Eu não pude deixar de pensar aqui naquele velho assunto da Queer Museum, e parece que se tratava muito mais de tornar queer o espaço do museu, a política do museu, do que necessariamente uma exposição que tentava dar a ver uma ideia de queer, né? Mas eu queria ouvir vocês falarem um pouco sobre essa questão desses outros circuitos e de como pensar, se é que tem resposta para isso, outros modelos de instituição para essa produção artística. Bem, também talvez se inscreva nas questões de provocação. Eu gostaria muito de que vocês falassem algo a respeito do lugar de fala, porque eu tenho muitas dúvidas a respeito se isso é uma barreira para uma questão da empatia. Marisa, eu não vou comentar assim muito profundamente a questão do que é o advento do bolsonarismo no Brasil, mas acho que nós estamos mais conscientes de que o Bolsonaro caiu, mas o bolsonarismo é um fenômeno sociocultural muito entranhado na cultura da violência no Brasil, com alguns aspectos assim muito mais complexos, assim, agora por conta da iminência da extrema-direita nas redes sociais, que tem feito com que diferentes narrativas antifeministas se desenvolvam. Estou falando especificamente das antifeministas, mas acho que o ódio ao movimento LGBTQIA+, é ainda talvez mais virulento, né, por parte dessa cultura. Então, a cultura brasileira ela vai ter que ser enfrentada, né? E eu acho que o sistema da arte é um dos lugares onde a gente pode combater esse backlash, mas não é o único, né? Então, depois, se você quiser comentar mais. Sobre a questão das maternidades, eu acredito que a gente tem a possibilidade de leitura interessantes advindas do movimento negro, porque a maternidade, por exemplo, para as filósofas negras, por exemplo, a Bell Hooks, tem a ver com a filiação e a relação entre mãe e filha. Isso era muito importante no feminismo da diferença também.
e poder maternar, né? Então, assim, é um outro valor cultural que elas estão propondo sobre a maternidade. Então, a Rosana Paulino tem obras em que ela fala de a experiência do útero, assim como a Fernanda Magalhães também tem. Então, quase como o que é o não poder ser mãe, ou o estupro, ou a violência de gênero, como existem em outras artistas, mas a questão ela entra na arte contemporânea. Acho que a Roberta Barros é uma artista que fala disso, a Ana Miguel falou também de abortos, né, que são simbólicos e não são só físicos. Então, eu acho que esse vocábulo, né, do que é o materno é muito complexo no Brasil e não é apenas a questão biológica. Eu acho que ele vai bem mais além disso. E agora eu estou me lembrando de uma tese da Clarissa Borges. Eu estava até procurando aqui enquanto você estava falando, Fernanda, que talvez possa interessar, que ela se dedicou a pensar a maternidade. Não sei se é exatamente isso. E na questão do pessoal que está estudando escravidão, tem uma série de pesquisas saindo sobre as maternidades, né, negras. Tá? É isso. Eu entraria um pouquinho com as amas de leite. E não sei se vocês sabem, os jornais no Brasil, depois que abole-se a escravidão, tem um grande impacto dos médicos higienistas falando sobre a abolição da prática da maternagem negra, né, das mulheres não poderem mais ser amas das crianças brancas. E é muito violento, esses jornais são muito violentos. Eles falam assim que as mulheres negras iriam contaminar a cultura, iriam transmitir doenças físicas e morais para as crianças, se elas amamentassem as crianças. E tem jornais que falam, inclusive, que era melhor que uma criança fosse alimentada por uma cabra do que por uma mulher negra. Isso está na cultura médica brasileira do início do século XX. Então, eu acho que a maternidade no Brasil passa por todas essas questões. Acho que é isso que eu sei, que eu me lembro, que eu anotei. Vou passar um pouquinho para ele. O que você anotei, Igor? O que era, Igor? Me responde de novo. Fala de novo. Era para ela, não era? Dos museus. O que os museus... Bom, eu só conheço como que chama? A Livraria de Mulheres de Buenos Aires, que elas ficam lá juntas lendo e se cuidando lá e tal. Mas eu acho que os museus, assim como a instituição, a universidade, a gente tem que pensar em outras maneiras de se estruturar, né, de se abrir para essas questões. Eu não sei falar exatamente, mas me veio agora em mente a questão do Museu Indígena, né? Que eu estava com a Cris Taquá, e eu falei, Cris, vai ser um problema, como é que vocês vão fazer? Porque todo mundo tem que sonhar antes do projeto acontecer, sabia? Tem que sonhar, tem que alinhar, tipo assim, a gente falaria alinhar o chakra, né? Mas você tem que, tipo, falar, é isso que nós vamos fazer. E todo mundo sonha junto, e depois que você sonhou, eu sonhei, todo mundo está de acordo, materializa. Não tem essa coisa da racionalidade que a gente quer enfiar um negócio goela abaixo sem as coisas estarem digeridas, né? Então, é o que você falou hoje, tem que ter um tempo, né? Fazer um museu feminista, assim, tipo, o que vai ser? Vai dar maior briga, tem um monte de feminista, tem feminista que é coronela, que vai querer mandar no museu, igual. Então, eu acho que o caminho é um pouquinho mais transfóbica, né? Então, é isso, né? Não tem um mar de rosas em nenhum lado. Desculpa, brincadeira. Mas não sei responder, desculpa. No, yo agradezco mucho tu pregunta, porque tal vez fue muy provocativo mi manera de plantearlo, pero la idea es, bueno, ¿cómo pensamos este artivismo de nuevas maneras eficaces? Y que, bueno, el ejemplo que él puso y yo cuando llegué el primer día escuché también muchas ideas fantásticas sobre los nuevos roles de los museos. Pero yo quería hablar más allá, en el sentido de pensar las artes como herramientas transformadoras hoy y a futuro de las sensibilidades colectivas, ¿no? De aquello de
de lo que hablaba la Nouvelle Histoire francesa, las mentalidades son lo que cambia más lento en la historia, ¿se acuerdan? Hoy no, hoy la sensibilidad cambia a una velocidad impresionante. Hoy no imaginamos no saber qué está haciendo nuestro hijo durante 3 horas. Y antes del celular podía estar de campamento 1 mes y las madres no se preocupaban. Y esto es un cambio en las sensibilidades colectivas muy importante. Entonces, mi pregunta va, los artistas, tenemos que apuntar ahí, a decir, bueno, hoy hay manera, y de hecho, los feminismos y las disidencias han caminado a pasos gigantes con todos estos ejemplos de activismo en redes sociales, en los medios, pero también, como señalaba Marisa, los discursos del odio caminan a pasos gigantes. Yo no quiero ser tremendista, ¿no? Pero estamos en un momento crispado de la historia de la humanidad moviéndose a velocidades inéditas. Por eso hice esa pregunta y por eso me importa tanto. No es una pregunta serena, es una pregunta crispada, porque se puede matar en la calle a alguien que está mostrando su culo, pasa, ¿verdad? Pero también pasa, como pude ver en una marcha del orgullo gay, divinas diosas queer abrazadas al policía, sacándose fotos en la moto con el policía que estaba cuidando la marcha y generando ahí algo que era un poquito incómodo y un poquito nuevo y todo el mundo aplaudiendo. Y ese gesto es un gesto de activismo en la calle, fuera de... Y podría poner 1000 ejemplos. Ella hablaba de la Mancha Liberada, la cooperativa de artistas, mujeres que hacen con las liberadas de las cárceles, cooperativas de libros y cuadernos hechos a mano a la manera antigua, que son una fuente de trabajo, arte, recuperación de oficio antiguo y ejercicio de la solidaridad social con quienes tal vez si no tienen que reincidir para volver a comer. De eso estaba hablando y me parece que es un temazo. Mil coisas para falar. Eu fiquei pensando nessa questão da instituição, né? Porque se a gente vê assim outros grandes museus, por exemplo, como um Reina Sofia, por exemplo, em Madrid. Quando eu fiz minha pesquisa de campo, estava fazendo a minha pesquisa de campo no Reina Sofia, tinha 2 grandes exposições, mas grandes exposições, quando o foco central da questão era o queer, né? Então, e aí já estava numa outra pegada assim, que é distinta da que eu estou trazendo aqui, que já era uma coisa de uma mercadologização do queer, né? Que já tem em outros países, assim, já é um atrativo de grandes exposições, grandes filas para pagar ingresso, etc, etc. Uma grande... Então, eu acho que alguns grandes museus já estão numa lógica de apropriação mesmo, que é outra discussão importante de hoje de manhã sobre essas questões, né? Mas eu fico pensando também se a universidade não poderia ser essa instituição mais acolhedora a essa produção artística, já que a gente está numa universidade aqui, né? Queria que você passou uma imagem de Elton Panambi, que eu acho que é um professor artista das mais incríveis que tem nesse Brasil, um pouco anterior a essas artistas mais recentes que eu mostrei, mas ali passou. Elton Panambi, A Sagração de Urubutzin, essa performance foi feita na universidade, como defesa da sua dissertação de mestrado lá em artes, né? Então, assim, e para mim, o site de Elton está fora do ar justamente nesses dias, né? Mas quem não conhece, anote. É um artista sensacional. Essa artista tinha que estar assim sendo festejada. Se vivesse num Brasil minimamente decente, essa artista não estaria invisibilizada desse jeito.
Para mim, assim, a grande performance, a grande imagem que pensa uma localização da dissidência, da abjeção, ou do que algumas, né, coisas centrais para uma perspectiva do queer, essa performance fez. Elton recolheu penas de urubus, observou os urubus, esse pássaro que ninguém quer, esse pássaro que é tão importante ao mesmo tempo, né, para a natureza, né, para o meio ambiente, e que ninguém quer. E ele se inspira e crava na sua pele pássaros de urubu. Para mim, assim, se quer uma imagem enigmática de pensar uma pegada, uma decolonização do queer no Brasil, para mim é essa performance. Defendida, feita na universidade. Fazendo uma dissertação de mestrado na universidade, depois fez uma tese de doutorado também, fez outras performances incríveis. Então, eu acho que se a gente quer, nós aqui somos todos da universidade, né? Basicamente, se a gente quer ter um espaço de acolhimento dessas produções artísticas, comecemos pela universidade, né? E essas pessoas artistas, todas relatam problemas muito graves que tiveram dentro da universidade, de LGBTfobia, de misoginia, de vários preconceitos, de várias ordens, né? Então, acho que antes de pensar lá os museus como fora, aqui nós estamos no museu da universidade, vamos pensar no nosso trabalho enquanto gente do campo das artes dentro da universidade. A gente pode criar espaços de exposição, de acolhimento, de desenvolvimento dessas artes de uma maneira muito mais potente do que, em geral, nós temos feito, né? Eu acho, pelo menos assim, né? Marisa, sim, tivemos muitos problemas aqui no Brasil, ainda continuamos a ter, desses movimentos conservadores, processos judiciais, tentativa de censura, a própria Renata de Carvalho aqui no teatro, né, aqui em São Paulo, que é uma artista trans aqui de São Paulo na peça A Rainha do Céu, um Jesus Cristo travesti, foi perseguido em todos os lugares do Brasil. Mas tem um documentário, né, não sei se chegou lá na Argentina, mas tem um documentário que tentou fazer alguns casos paradigmáticos dessa perseguição, que eu gosto muito desse documentário, é Quem Tem Medo, não sei se vocês já viram esse documentário. É um documentário que fala sobre a perseguição nesses últimos anos a artistas, né? E o lugar de fala, né? Se ele não é uma barreira à empatia. Se ele está sendo uma barreira à empatia, as pessoas não entenderam o que é lugar de fala. E não leram direito as pessoas, autoras importantes que colocaram esse debate do lugar de fala no Brasil. Então, vão ler. Né? Vão ler com cuidado. Vão ler tentando aprender, não encontrar na leitura o que você já previamente pensa sobre aquilo, né? Então, uma coisa, então, é uma reflexão intelectual e política, da importância do lugar de fala, do sujeito se localizar e tal. Aí as pessoas, às vezes, estão usando isso como uma barreira para a empatia, né? Como se eu não pudesse falar de alguma coisa, como o Igor hoje de manhã muito bem falou também, ou de quem pode falar sobre o quê, ou quem não pode falar sobre o quê. Então, tem gente usando hoje, a loucura dessa ideia dessas pessoas usando o lugar de fala para não falar sobre algumas coisas. Inclusive, colegas meus dos estudos queer no Brasil estão fazendo isso. Eu não falo mais sobre questões trans, porque eu não tenho lugar de fala. Eu digo, oi? Entendeu? Agora, claro, não vou falar de qualquer jeito, eu tenho que falar com as pessoas, eu tenho que aprender com elas, eu tenho que colocar a minha cara e a minha produção para o debate e acolher as críticas, e se tem algum problema, eu tenho que estar aberto a elas, ou seja, tem que colocar e continuar a interlocução até a gente ir se entendendo, né? Então, lugar de fala foi uma coisa extraordinária que aconteceu, no meu ponto de vista, nos últimos anos, no sentido de que o sujeito se dá conta de que o modo que ele está pensando sobre determinada coisa tem a ver da experiência prévia que ele teve e de onde ele está, então, construindo esse seu argumento, né? Então, mas isso foi fundamental, esse tipo de crítica, seja com o nome do lugar de fala, ou seja com outro nome, foi fundamental para o avanço de uma série de questões epistemológicas no campo das humanidades, por exemplo. A partir do momento em que as mulheres começaram a escrever sobre as suas experiências, as teorias machistas, misóginas entraram em colapso.
A partir do momento que as bichas começaram a escrever sobre si, os homossexuais começaram a escrever sobre si, as lésbicas começaram a escrever sobre si, mudou a produção de conhecimento sobre a homossexualidade. Você despatologiza, por exemplo, a homossexualidade a partir dos estudos produzidos pelas pessoas homossexuais da época. Né? A partir do momento que as pessoas trans começam a escrever sobre si, né, você cria, por exemplo, uma questão tão importante, não só elas, mas outras pessoas escrevendo com as pessoas trans, você chega ao momento de despatologização das identidades trans. Não é pouca coisa. Né? A discussão sobre a lei de identidade de gênero, ela tem uma base epistemológica por trás disso também. Porque se a cisgeneridade é uma identidade de gênero e não é patologizada, por que uma outra é patologizada? Então, a partir do seu lugar de enunciação, das suas vivências, confrontando com o saber posto até então. Não, então, não precisava usar necessariamente a palavra lugar de fala, né, para mostrar como ela é importante a partir do momento, a partir da sua vida, do seu modo de ser e estar no mundo, da sua leitura de mundo, como isso pode mudar um campo de saber. Né? Então, o lugar de fala veio apontar esse elemento. Agora, se isso vai ser... se a crítica diz assim, você está falando isso porque você é branco. Você está falando isso porque você é heterossexual. Se essa crítica vira um problema, uma dor insuportável para o branco, uma dor insuportável para a pessoa hétero, me desculpe, vai para o seu analista cuidar da sua dor. Entendeu? Vai dar seus pulos, como eu digo. Né? Porque né, a fragilidade branca, a fragilidade hétero é tão frágil que não resiste uma crítica do outro, um apontamento do dedo. Né? E, às vezes, essa crítica, claro, ela vem de uma forma virulenta e até com uma certa dose de raiva, porque tem um acúmulo de raiva tremendo. Né? E que você tem que entender ela. Entendeu? Porque se essa raiva, às vezes, não existisse, nós não estaríamos nem aqui. Né? Até bem pouco tempo, uma bicha ser professora universitária e estudar sobre bicha, e falar sobre as bichas, e mostrar um cu numa Universidade de São Paulo, onde eu estaria agora, se eu fizesse isso alguns anos atrás? Então, teve que ter umas bichas lá quebrando a porta. Então, até essa virulência, às vezes, a gente tem que entender no processo de formação. Né? Isso é político, isso faz parte. Então, pronto, eu acho que tem um ganho imenso a ideia do lugar de fala. Agora, como algumas pessoas estão se apropriando, é outra coisa. Como é que elas estão utilizando isso? Tem muitos complicadores envolvidos nisso. Bueno, muchas gracias por todo y ahora vamos a dejar lugar a la conferencia de Vera. No vamos a quitarle su tiempo y bueno, aplauso para ellos.